Meus irmãos, minhas irmãs, com que alegria nos reunimos no domingo, dia do Senhor, para acolher a sua palavra. Sobretudo neste tempo privilegiado, tempo para fazermos o caminho da conversão, o caminho da busca, da identificação com Jesus, caminho para que possamos retomar a nossa vocação cristã, que é testemunhar Jesus no amor, no serviço, na solidariedade. Aqui no Brasil, com a campanha da fraternidade, que este ano nos pede a superação da violência. E é claro, a violência será superada quando nós nos reconhecermos como irmãos. É o lema da campanha. Vocês são todos irmãos. O dia que a humanidade toda se reconhecer, não é? Nesta perspectiva, homens e mulheres, irmãos e irmãs, tudo fica diferente. Tudo concorre mais e melhor para a realização do projeto de Deus. Projeto que Ele tem para toda a sociedade, para toda a humanidade. Nós estamos com o Evangelho de São João, no capítulo 2, versículos 13 a 25, nós que estamos vivendo o terceiro domingo da Quaresma. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirem isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, em nossa caminhada quaresmal, nos encontramos hoje com Jesus que está no Templo de Jerusalém. E a ocasião para Jesus que está em Jerusalém é a festa da Páscoa, a principal festa do povo, porque ela recordava a libertação da escravidão no Egito. Ao longo do tempo, esta festa começou a ser manipulada pelas lideranças do templo, sobretudo as lideranças religiosas, que procuravam tirar o máximo proveito, sobretudo econômico. E o templo sempre foi, para os judeus, o lugar
privilegiado do encontro com Deus. Lugar das ofertas, lugar dos sacrifícios, tudo administrado pelos sacerdotes. A casa de oração se tornara lugar de comércio e poder. O culto piedoso em fonte de exploração. Essa é a grande questão que vai, assim, tocar profundamente Jesus. Nós sabemos que o sistema religioso e econômico que levavam à exploração do povo causaram, então, essa postura de Jesus, de indignação. Ele não concordou, ele não aceitou o que viu. E, diz o Evangelho, fez um chicote de cordas e expulsou todos os exploradores do templo. E expulsando-os, comerciantes, cambistas, ele, por assim dizer, decretou a falência do templo, que se tornou, ou que se tornara, lugar de exploração, lugar de comércio, lugar em que as pessoas acabavam perdendo a identidade, porque o templo era o lugar do encontro com Deus e, de repente, ele se tornou o lugar onde as pessoas eram exploradas. O templo, nós vimos, era muito querido. O templo era uma instituição privilegiada. O templo era o lugar do encontro de todo o povo de Deus e já havia prometido seria o lugar do encontro de toda a humanidade. Para lá todos os povos iriam se dirigir. Com esse gesto, Jesus então decretou a morte do templo. E, afinal de contas, ele havia tocado num ponto nevrálgico, que é o econômico, sempre aliado ao social, ao religioso. O profeta Zacarias já havia profetizado que um dia o culto estaria isento da exploração do povo. E esse dia chegou com o Messias, Jesus de Nazaré. A partir de então, quer dizer, a partir de Jesus de Nazaré, ninguém mais poderia, mesmo que em nome de Deus, mesmo que em nome do sagrado, defender uma religião ou culto coniventes com a dominação, com a exploração do povo. Hoje e sempre é através de Jesus morto e ressuscitado que o povo encontrar-se-á com Deus para celebrar a Páscoa da libertação. Ele, Jesus ressuscitado, é o templo definitivo, onde toda a humanidade se encontra, é acolhida, percebe o sentido novo e definitivo para a sua vida. O que dizer, meus irmãos e minhas irmãs, de igrejas com cultos, discursos, pregações que intimidam o povo, mantendo-o submisso e com medo. Igrejas onde o demônio tem primazia. O que dizer disso? Nossas instituições sagradas, nossas igrejas promovem e preservam a vida do povo que pertence a Deus ou se tornaram lugar de ostentação, de show, de projeção pessoal, de propaganda enganosa e até por membros do clero. Nós estamos assistindo isso hoje. Nesta campanha da fraternidade, com o tema da superação da violência, somos chamados, irmãos e irmãs, a colaborar para que todo mal, toda corrupção, toda exploração sejam banidas e o povo possa desfrutar da dignidade que lhe é própria. Então, o que nós queremos? Uma sociedade, um povo com saúde, com moradia, com segurança, com trabalho, com educação, com verdadeira liberdade religiosa,
aliás, meios para superar toda a violência e assim ser estabelecido um mundo onde todos sejam irmãos, conforme pede o lema da campanha da fraternidade. É verdade que nós estamos nos encaminhando já para o final da Quaresma. Daqui a pouco nós vamos celebrar o Domingo de Ramos, e você se lembre que no Domingo de Ramos nós fazemos a nossa oferta. Mas essa oferta é fruto da nossa conversão, da nossa penitência, do nosso jejum. É alguma coisa de que nós nos privamos, embora pudéssemos até ter e tenhamos legítimo direito, mas que nós nos privamos para oferecer à igreja, que verdadeiramente, religiosamente, vai ao encontro daqueles que nós não podemos chegar por esse Brasil afora. É o gesto concreto da campanha da fraternidade. Então, seu jejum, o privar-se de alguma coisa que você tem direito, alguma coisa que você gosta, deve ser, então, fruto da sua penitência que você vai oferecer à igreja no Domingo de Ramos. Eu garanto para vocês, é tudo verdadeiramente, com justiça, com sentimentos de solidariedade, administrado para o bem daqueles que mais necessitam. Cuidado com as propagandas falsas. E sobre todos, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.